Este vídeo é para você que precisa redefinir a sua partição do Windows e não está conseguindo fazer. Você pode fazer a redefinição pelo Windows ou por uma ferramenta que logo a seguir eu vou mostrar. Se você for fazer pelo Windows, você clica com o botão direito em cima do menu iniciar e vai em gerenciamento de disco. Aqui eu estou usando uma máquina virtual para simular, configurada no VirtualBox. Caso tenha interesse também em saber, deixa o vídeo na descrição. Então aqui, por exemplo, eu tenho um disco que está particionado com o disco local C e o disco local D. Se eu abrir o Explorer, eu tenho o disco local C e o D. Como eu tenho pouco espaço aqui, eu vou simular algumas coisas, certo? Então a minha partição é pequena porque eu configurei somente para a máquina virtual. Então nesse caso, você poderia querer aumentar o disco C, porque está sem espaço, e realocar do disco D. Para isso, você teria que fazer o seguinte: vir aqui. Se o disco D você não tem nada e pode ser apagado, perfeito. Por exemplo, eu não tenho nada. Se eu quiser, eu posso vir simplesmente excluir o disco D e realocar tudo para o C. Como é que eu faria isso? Venho aqui, eliminar volume e depois eu volto aqui, botão direito, estender volume. Já vou conseguir fazer normalmente. O que acontece muitas vezes é, se você vir aqui no disco C e tentar estender o volume, não traz a opção, não consegue fazer diretamente. E se caso você tiver dados no disco D e não puder apagar, você também não consegue fazer. Por exemplo, se eu viesse aqui diminuir o volume do disco D para tentar realocar para o C, vamos supor que eu diminuo aqui 500 MB. Consigo diminuir normalmente e ele gerou um espaço não alocado. Se eu vier aqui no disco local C e tentar estender, ele não deixa. Por quê? Porque tem essa partição no meio, ok? E se eu vier no D novamente e estender, eu consigo porque ele está logo ao lado. Então não tem uma outra partição no meio. Venho aqui, avanço e já estendo novamente. Então, para fazer essa alteração, você vai precisar de uma ferramenta, que então vai ser essa ferramenta que eu vou explicar para você agora. Você vai vir aqui no Google e vai digitar Minitools Partition. Você vem em Minitools Partition, tem várias opções, pode entrar nesse Minitools Partition Wizard ou diretamente no site minitools.com, que é esse daqui. Todos levam para o mesmo caminho. Então você vem aqui Download Freeware ou pode vir diretamente em Download. Por aqui ele traz alguns produtos, você vai escolher Minitools Partition Wizard Free. Clica aqui, vai fazer o download e automaticamente ele já começa a baixar. No navegador Chrome, Ctrl J já abre a tela de downloads. Depois ele vai baixar, você pode executar diretamente por aqui ou ir na pasta. No meu caso, só vou na pasta downloads. Eu vou executar a ferramenta, sim, se aparecer uma mensagem de permissão. Depois você escolhe seu idioma, deixa eu fechar aqui para ficar mais limpo. Escolhe seu idioma e OK para avançar. Depois disso, ele traz uma opção aqui da versão Pro e da gratuita. Para o que a gente vai fazer, que é gerenciamento básico de partições, a versão gratuita já serve. Então você vai selecionar aqui, continuar com a edição gratuita. Seguinte, e vai escolher aqui o que quer instalar. Vou tirar as outras opções, porque eu não quero fazer backup. Então no meu caso eu vou manter só o Minitools Partition selecionado e vou tirar essa opção de participação também. Avanço, seguinte, e ele vai baixar e instalar o Minitools. Esse procedimento é rápido, enquanto isso você pode se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Então aqui após a finalização, você clica em concluir e já pode deixar marcada a opção de executar. Vai abrir uma janela do navegador, pode fechar, e aqui você terá o programa instalado. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o disco local C, o disco local D e temos as outras partições que estão alocadas também. Então, se você quiser transferir o espaço do D para o C, você vai fazer o seguinte. Você tem a opção aqui, por exemplo, se quisesse diminuir, botão direito, mover e redimensionar. Poderia vir aqui e diminuir esse tamanho e depois expandir no outro lado. Mas a gente vai fazer direto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente queria tirar 1 GB dessa partição de dados e mover para o disco local C. Você vai clicar diretamente em cima do C, botão direito, estender. Depois de estender, você vai escolher da onde que você vai utilizar o espaço. Então, se tiver algum espaço não alocado, vai aparecer aqui. No nosso caso, não tem nenhum não alocado, então teria que tirar diretamente do disco local D. Então, já está selecionado, só que você tem que definir o quanto que você quer utilizar. Então, por exemplo, está aqui embaixo, ó, quanto espaço livre você deseja ocupar. Então, você pode diminuir aqui, correndo para um lado ou para o outro. Então, vamos supor, eu vou remover 1 GB. Depois de escolher o tamanho, aqui ele traz as perspectivas embaixo, ó, novo tamanho será 37.98 e o novo tamanho da partição D,
1.14. Clico no OK, mas não está pronto. Ele traz uma seta aqui indicando, ó, você tem que aplicar as configurações. Então agora você clica em cima de aplicar, ele pergunta aqui se deseja realmente fazer, você vai clicar em sim. Caso tenha algum programa aberto, qualquer coisa, fecha tudo para ele fazer esse procedimento, ok? Depois clica em sim. Muitos dos casos ele vai pedir para reiniciar o computador depois de você concluir. Neste caso, ele disse que todas as alterações pendentes foram aplicadas com sucesso. Clico em OK, você pode vir aqui, atualizar e ele já vai trazer os novos tamanhos caso não apareça. Se você for lá no Explorer do Windows, também já vê aqui ó, que está 1.14 e aqui ficou com 37.9. Com isso, você moveu o espaço do disco local D para o disco local C. E pode ser feito também ao contrário, do disco local C para o disco local D. É o mesmo procedimento, você clica em cima do botão aqui, expandir, e aqui ele vai trazer as opções do disco local C. Possivelmente, quase certeza, depois que você, por exemplo, quer mover agora para o disco local D, 1,5 GB. Você vai vir aqui, seleciona 1,5 GB, clica em OK e depois vai aplicar. Depois de aplicar, ele vai pedir para reiniciar o computador. Porque, como o disco local C está sendo usado pelo sistema, ele faz o reinicio e o realocamento. Tem que cuidar para não desligar no meio desse processo, senão pode danificar alguma coisa. Então, após isso, eu clico em aplicar, ele vai pedir para reiniciar, faz todo o procedimento e você já consegue mover o espaço de um lado para o outro. Se for documentos muito importantes, faça um backup antes para que não corra nenhum problema. Às vezes que eu fiz, não tive nenhum problema com isso, mas é extremamente importante que você faça um backup para que não perca nada caso der um problema, ok? E essa foi a dica, espero ter ajudado mais uma vez. Se foi útil, deixe seu like como retribuição e caso não seja inscrito, se inscreva para ficar por dentro das novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.